Doutora Janaína está aqui ao vivo com a gente através de videochamada. Bem-vinda, doutora, ao Bahia no Ar. Me diga logo quais são os aspectos que o trabalhador mais precisa prestar atenção. Porque trabalho temporário não é para as coisas ficarem muito soltas, não. Tem alguns direitos trabalhistas que precisam ser honrados, não é verdade? Bom dia. Com certeza. Acho que a parte mais importante do contrato de trabalho temporário, que as empresas mais erram, diz respeito à forma. Você não pode fazer essa contratação diretamente com a empresa. Você precisa necessariamente ter uma empresa intermediária e não pode ser feito a qualquer tempo, por qualquer motivo. Tem que ser para suprir uma demanda que seja uma coisa ocasional, como é essa época de final de ano, e especialmente não pode substituir os empregados normal, tem que ser um acréscimo de demanda, e esse motivo precisa estar lá disposto no contrato. E assim, os trabalhadores têm todos os direitos trabalhistas de uma relação normal. Inclusive, o piso salarial deve ser respeitado de igual forma, não é um contrato necessariamente mais barato. E outra coisa que é importante se dizer é que todas as obrigações relacionadas aos cuidados com a Covid, agora, aquelas obrigações de zelar pela segurança daquele ambiente de trabalho também permanecem idênticas nessas relações. Agora, doutora, a senhora falou do salário, que tem que respeitar o piso da categoria. Muitas empresas adotaram a redução salarial. Se o gerente, enfim, o profissional de recursos humanos fizer essa proposta, ó, estou com a vaga aqui, mas o salário está reduzido porque o momento é de fragilidade em função da pandemia, de fato algumas empresas estão com a saúde financeira bastante prejudicadas, né? Mas e aí, pode aceitar? Porque no desespero, na hora do desemprego, a fome bate, a necessidade bate a porta, né, das casas do nosso povo, a pessoa acaba aceitando qualquer oferta de trabalho. Mas a empresa pode oferecer um salário menor do que o piso da categoria? Por causa do momento? Não. O piso da categoria sempre tem que ser respeitado. O que pode acontecer é a contratação através de um contrato a tempo parcial, com uma carga horária menor, respeitado aquele valor hora. Então, no final do mês, paga-se menos. Trabalha-se menos do que as 44 horas semanais, mas o valor da hora tem que ser respeitado o piso daquela categoria profissional, que é aquela convenção coletiva que os sindicatos fazem um acordo e determinam ali qual é a remuneração que aqueles trabalhadores devem ter. Você está vendo imagens, né? Enquanto a gente segue a entrevista, as pessoas sem máscara, são imagens de lojas cheias gravadas antes da pandemia, tá? É bom dizer que a gente não flagrou o povo todo no comércio na rua, os trabalhadores sem máscara. E a senhora tocou nesse assunto que é muito importante. O trabalhador não pode se submeter a algumas situações de risco. É dever da empresa ou do próprio trabalhador ir com sua máscarazinha, com face shield? Porque eu sou adepta de cada um cuidar de si. Né? Mas é uma obrigação da empresa oferecer esse tipo de material? Ou o próprio trabalhador tem que chegar, não, esse aqui é meu equipamento pessoal, eu tenho minha máscara, eu tenho meu face shield, aquele acrílico, né, que põe aqui na frente, no caso de manipular a luva, enfim. De quem é a responsabilidade, doutora? O álcool em gel? A responsabilidade é do empregador, é da empresa. Ele deve fornecer isso é o equipamento de segurança, é um EPI. É da empresa a obrigação de ofertar e de zelar para que aquele funcionário use. Não basta só fornecer. O empregado não tem a prerrogativa de não querer usar. Se ele não usar, a responsabilidade por não ter tomado as providências, ou seja, não ter punido aquele trabalhador que está usando de forma indevida, que não está mantendo o distanciamento, não é só o equipamento de segurança, existe a necessidade do distanciamento. O empregador que permitir que o trabalhador fique usando, que não tome os cuidados necessários, a responsabilidade passa a ser do empregador, caso aquele trabalhador venha a ser contaminado. Maravilha, doutora Janaína. E em relação a transporte, alimentação, esses benefícios são facultativos? Ainda tocando naquele assunto da saúde financeira das empresas, precisa pagar tudo isso também? Os direitos não mudaram.
A alimentação, ela é facultativa a depender da categoria profissional. O que determina a obrigatoriedade da alimentação é aquela norma coletiva, é a convenção coletiva da categoria. Usualmente, ela não é obrigatória. Já o transporte, sim, é uma indenização que o trabalhador recebe por ter um gasto, ter um custo para se deslocar até o trabalho. Então, continua sendo obrigatório. Se ele tem a necessidade do vale transporte, é importante salientar isso, porque quando o trabalhador mora muito perto do trabalho, não há necessidade da empresa pagar transporte. Em relação ao registro em carteira de trabalho, doutora Janaína Bastos, precisa registrar a carteira? Porque tem muito acordo que é feito por fora. Não, você vai trabalhar só 30 dias aqui, por exemplo, hoje é dia 15. O shopping vai vender até dia 24, porque depois encerra, né? Tem aqueles viradões, a gente nem sabe se vai ter o viradão. Mas precisa assinar a carteira ou pode fazer um acordo por fora, um contrato lá assinado de prestação de serviço, algo mais informal? Não, a assinatura da carteira é obrigatória para todo mundo que vai assumir um papel ali de empregado na empresa. Essa coisa de avulso, de contrato de prestação de serviço, isso é o verdadeiro barato que sai caro. O trabalhador, se o empregador tenta economizar e deixa de fazer o registro, no final das contas, se o trabalhador vai para a justiça, sai muito mais caro. Então, preservar os direitos dos trabalhadores já no início da relação é muito mais barato para a empresa, porque depois isso vai para a justiça, vem com multa, você não tem a prerrogativa de ter um contrato de experiência, que fica um contrato mais barato. Então, atenção, porque não muda nada não. Maravilhosa, doutora Janaína Bastos, adorei os esclarecimentos, muito simples no falar, deixou tudo explicadinho para o nosso telespectador. Bom fim de ano para a senhora, um grande abraço, obrigada pela entrevista, viu? Nossa obrigação pela Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, então estamos aqui sempre para servi-los. Vou lembrar da senhora para o nosso quadro Minha Vaga, toda segunda-feira o Baianoá agora está com um quadro novo sobre mercado de trabalho, com orientações para o trabalhador, então a gente vai fazer uma entrevista com a senhora para o quadro também, gostei demais, viu? Grande abraço. Obrigada.